Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da trigonometria. Vamos se lembrar, né, que essa apostila, volume 1, é a nossa frente, ó, é a frente A, né? O primeiro capítulo é o capítulo que falou sobre arcos e o círculo trigonométrico, e o segundo capítulo, que nós começamos em aulas anteriores, fala das funções trigonométricas. Quando a gente estudou os arcos e o ciclo trigonométrico, nas nossas primeiras aulas em sala de aula, eu expliquei para vocês em relação aos arcos e aos ângulos. Nós falamos das unidades, do grau e do radiano, né? A conversão do radiano para grau e do grau para radiano. Eu expliquei para vocês, na sequência aí, o ciclo trigonométrico, ou circunferência trigonométrica, ou círculo trigonométrico, né? Nós falamos aí da questão da orientação dele. No sentido anti-horário, nós temos aí os quadrantes da divisão dos quadrantes, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, que é o sentido anti-horário, é o sentido positivo, e o sentido horário, que é o sentido negativo. Quando a gente estudou o ciclo trigonométrico, eu expliquei para vocês as projeções, lembra? O seno projetado no eixo Y e o cosseno projetado no eixo X. Na sequência disso, ó, nós falamos dos sinais, porque dependendo do quadrante onde o arco está, você tem a relação do sinal. Por exemplo, no caso do seno aqui, o primeiro quadrante é positivo e o segundo é positivo, porque como ele é projetado sobre o eixo Y, ele pega tanto o primeiro quanto o segundo quadrante, a parte positiva de Y. Se eu trabalho no terceiro e no quarto quadrante, já pega a parte negativa. Ó. Então, o seno ele é negativo no terceiro e quarto quadrante. Quando eu penso em relação ao cosseno, deixa eu ver se tem alguma projeção aqui do cosseno. Ó. Mas eu posso pegar um exercício, esse exemplo aqui. Ó. No caso do cosseno, como ele é projetado no eixo X, no primeiro e no quarto quadrante, o cosseno é positivo, porque pega a parte positiva do eixo X. E no segundo e terceiro quadrante, o cosseno é negativo, né? Lembra que eu até passei para vocês a regrinha do setaco mais, 12, 13 e 14, né? Que é os sinais aí, uma técnica do seno, do cosseno e da tangente. Nós vimos também, gente, a redução ao primeiro quadrante. Nós vimos que todo arco, quando ele aparece aí no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, é possível a gente fazer as projeções, os correspondentes deles no primeiro quadrante. Com aquela regrinha, né, do segundo para o primeiro quadrante, 180 menos x. Do terceiro para o primeiro quadrante é x menos 180. E do quarto para o primeiro quadrante é os 360 menos x. É a chamada redução ao primeiro quadrante. Falamos aí dos valores notáveis do ciclo trigonométrico, são os ângulos mais conhecidos, né, o 30, 45 e 60, eles em graus e eles em radianos, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. E as suas conversões, né, aos outros quadrantes, seus correspondentes, isso a gente viu também. Na sequência aí, nós falamos da relação fundamental da trigonometria, que ela aparece aqui, ó. Nós vimos que o seno ao quadrado de um ângulo mais o seu cosseno ao quadrado é sempre igual a 1. Resolvemos problemas envolvendo, ó, que está na página 21, os probleminhas envolvendo essa relação fundamental da trigonometria. Depois li, esse foi o fechamento do primeiro capítulo. Já no segundo capítulo, são as funções trigonométricas, nós já começamos aí com as aulas EAD, né? Quando a gente trabalha com as funções trigonométricas, nós começamos entendendo que eu tenho como calcular seno e cosseno de arcos ou de ângulos maiores que 360 graus. Porque pode acontecer dele dar várias voltas na circunferência e parar em determinado valor. Então, na verdade, os exercícios da última aula que nós trabalhamos foram esses exercícios, né? Que ele fala, por exemplo, um arco de 1000 graus. Ele deu 3 voltas, 2 voltas na circunferência, né? 2 voltas e parou em determinado valor. Né? E nós vimos que existe, né? Ele negativo e ele positivo. A questão do negativo e do positivo é o sentido que ele caminha na circunferência. Se ele é positivo, é no sentido anti-horário. Se ele é negativo, é no sentido horário. Então, na verdade, esses exercícios da página 34, ó, foram os últimos exercícios que nós trabalhamos na nossa última aula. Eu até deixei para vocês pensarem, fazer o exercício número 7, como uma questão para discussão aberta que eu coloquei na nossa aula, né? E a gente fez a discussão e nós estamos fechando a discussão desse exercício 7. Então, agora, para dar continuidade e a gente passar para a reta final da trigonometria nesse capítulo 2, nós vamos começar a falar das funções. A função seno, a função cosseno e a função tangente, ó. E a gente sempre começa as funções com o estudo do gráfico. E para eu explicar a questão da construção do gráfico, eu já vou pegar o primeiro
gráfico para a gente construir, que aí, ó, esse nós paramos no exercício 7, seria aí o exercício 8, que é esse daqui, ó, da página 42. É a sequência, eu vou explicar pelo exercício 8, pelo exercício 9, a questão dos gráficos. Acho que fica mais fácil explicar com a gente fazendo gráfico. Então, vamos lá? O primeiro passo é o seguinte, ó, vamos pegar esse exercício 8. No exercício 8, ele pede para a gente completar a tabela. Primeiro, para a gente construir um gráfico, seja de qualquer função, primeiro grau, segundo grau, exponencial, logaritma ou trigonométrica, a gente precisa da tabela. O que seria a tabela? Seriam as coordenadas, porque a gente vai jogar esse gráfico no plano cartesiano e a gente precisa dos valores dos pares x, y. Então, esse primeiro aqui pede para a gente completar a tabela. Ele fornece para a gente, ó, os ângulos notáveis da circunferência, que é o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π, que é o 0, 90, o 180, o 270 e o 360, e pede para nós encontrarmos aí o seno e o cosseno. Isso a gente já viu em sala de aula, né? Então, olha, aqui eu tenho o ciclo trigonométrico e temos aí, ó, o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Aqui eu vou começar achando o seno. O seno, a gente sabe que ele é projetado no eixo Y, né? O seno no eixo Y. Nós sabemos que a circunferência trigonométrica, o raio dela é 1. Então, essa medida, essa distância aqui, ó, que eu tenho o eixo X, né? Que é o eixo da horizontal. Aqui é o encontro dos eixos, que é 0. Então, se o raio é 1, aqui eu tenho 1 positivo. E para trás eu tenho 1 negativo. Aqui é o eixo Y, ó. Acima eu tenho o 1 positivo e abaixo o menos 1, né? Então, nesse caso, se eu quero achar o seno, começa aqui no 0, ó. Se eu acho o seno no eixo Y, eu tenho que sair aqui do 0 e projetar no eixo Y. Ele vai cair exatamente em cima de quem? Do 0. Então, eu posso afirmar que seno de 0 é 0. O π sobre 2, se o seno é achado no eixo Y, o π sobre 2 está exatamente sobre o eixo Y e está sobre o 1, ó. Então, quer dizer que o seno de π sobre 2 é 1. Agora, eu vou pegar o π, ó. O π está de cá. Para a gente achar o seno, eu tenho que projetar sobre o eixo Y, que é o eixo dos senos. Fazendo a projeção do π, vai cair exatamente sobre o 0. Ó. Então, quer dizer que seno de π é 0. O 3π sobre 2 está aqui embaixo. Ó. Ele também está sobre o eixo Y. Então, o valor dele, se está em cima do menos 1, o seno dele vale menos 1. E, por fim, temos o 2π. O processo é o mesmo, eu tenho que projetar o 2π sobre o eixo Y. Se eu faço a projeção, ele cai em cima do 0. Ó. Então, o seno de 2π é 0. E isso a gente já tinha trabalhado em sala de aula, né? Estamos apenas retomando aqui para construir o gráfico. Agora, vamos falar do cosseno. Ó. O cosseno, a diferença dele, que o cálculo dele é projetado no eixo X, né? O cosseno. O raciocínio é o mesmo. Esse é o 0, π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Então, se a gente começa aqui, ó, no 0... Se eu quero achar o cosseno que é no eixo X, lembrando que o raio é 1, então aqui é 1, 1, menos 1 e menos 1, e aqui é o 0, né, que é o encontro dos eixos. Se o 0 está aqui, se eu acho o cosseno no eixo X, ele está exatamente sobre o eixo X, então o cosseno dele vale 1. O π sobre 2 está aqui em cima, ó, eu tenho que projetar ele para o eixo X. Se eu faço a projeção, ele vai cair exatamente em cima do 0. Então, o cosseno de π sobre 2 é 0. Depois do π está de cá, ele está em cima, está sobre o eixo X, exatamente em cima do menos 1. Então, o cosseno de π é menos 1. Depois, nós temos o 3π sobre 2 aqui embaixo. Se eu faço a projeção, ele cai sobre o 0. Então, o cosseno de 3π sobre 2 é 0. E, por fim, o 2π, que também está sobre o eixo X, em cima do 0. Então, o cosseno de 2π é 1. Então, aqui, ó, nós temos, apenas completamos a tabela. Mas, na verdade, por que o exercício pediu, né, que é algo que a gente já tinha discutido anteriormente para a gente completar essa tabela? Para a gente resolver o exercício 9, que aí começa, ó, esboce o gráfico das funções f de x igual a seno de x e g de x igual a cosseno de x, destacando na tabela seus principais elementos, que é a tabelinha acima, ó. Lembrando, gente, que se é uma função... Nós estamos começando a falar das funções trigonométricas, da função seno e da função cosseno. Uma função é uma relação de dependência entre duas variáveis. Então, f de x a gente sabe que é a mesma coisa que y. Então, é y igual a seno de x.
A mesma coisa ocorre com a função cosseno, ó, f de x igual a cosseno de x, ou y igual a cosseno de x. Ou seja, o y depende de x, ou seja, o valor de y aqui da tabela, que é o valor de seno e cosseno, dependia do valor de x, que era o valor dos arcos, né? Então, nesse caso aqui, ele pede, ó, vamos construir o gráfico das duas funções. E é interessante que ele já monta pra gente o plano cartesiano. Vamos começar aqui a do seno. Então, o plano cartesiano, a gente já está montado aqui. Então, aqui, ó, basta a gente projetar os pontos. Ó. Então, vamos começar lá, ó, seguindo a tabela. Vou montar esse primeiro da função seno. Quando x é igual a zero, o y é zero. Então, zero do x com zero do y está exatamente nesse ponto. Depois, quando o x é π sobre 2, o y é 1. Então, π sobre 2 eu vou ligar com 1, ó. Tá aqui em cima é esse pontinho aqui, ó. Ok? Depois, quando o x é π, o y é 0. Então, esse ponto vai estar sobre o π aqui, ó. Depois, quando o x é 3π sobre 2, o y é menos 1. Então, 3π sobre 2 eu vou ligar aqui embaixo com menos 1. É esse ponto aqui. E, por fim, quando o x é 2π, o y é 0. Vai estar aqui sobre o 2π. Esses pontos aqui é o que serão os pontos que nós vamos formar o nosso gráfico. E o gráfico da função seno recebe o nome de senoide. Ah, mas é uma reta, eu vou ligar com a régua aqui? Não. Vocês vão ver que a senoide, ela é uma curva e ela acontece desse jeito, ó. Então, aqui nós acabamos de construir a senoide, que é o gráfico da função seno, ok? Então, apenas ligamos, ó, os x, que são os arcos, com seus respectivos senos, ó, que nós já tínhamos montado na tabela anterior, certinho? Agora, eu gostaria de fazer o segundo, que é da função cosseno. Da função cosseno, ele recebe um nome, chama cossenoide. E o processo de construção, ele é o mesmo. Eu vou usar a tabelinha com os valores aqui, que nós já construímos para montar o gráfico. Então, vamos lá, ó. Eu vou seguir aqui, tá? Então, quando o x é 0, o y é 1. Então, 0 do x com 1 do y. É esse ponto aqui em cima, ó. Quando o x é π sobre 2, o y é 0. Então, tá aqui, ó. π sobre 2 com 0. Quando o x é π, o y é menos 1. Então, π, eu vou ligar com menos 1, tá aqui embaixo. Quando o x é 3π sobre 2, o y é 0. Vai estar sobre aqui, ó. E depois, quando o x é 2π, o y é 1. Então, 2π com 1. E o processo é o mesmo. Não vou ligar com a régua. Vai ser uma curva, ó. Pronto, ó. Essa é a chamada cossenoide. Então, vocês vão ver que os gráficos da função seno e da função cosseno são essas curvas, né? Que nós chamamos de cossenoide e senoide. A partir do momento que a gente constrói o gráfico, eu vou explicar para vocês algumas características desse gráfico. Então, eu vou explicar aqui pela função seno, que está mais fácil a visualização. Vocês vão ver que se eu continuasse jogando valores aqui para frente, os próximos valores, depois do 2π, né? Continuando jogando aí como se a gente estivesse dando mais voltas na circunferência, esse gráfico ele iria prolongar e ele ia seguir o mesmo desenho, tanto para frente, ó, quanto para trás, ó. Ele ia seguir o mesmo desenho. Então, na verdade, é uma curva, ó, que ela não tem fim. Você pode continuar ela tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Só que vocês vão ver que esse desenho aqui, entre 0 e 2π, é como se ele fosse um carimbo. É como se você continuasse carimbando ele várias vezes, tanto para frente quanto para trás. Então, a partir daqui, ó, ele volta a repetição aqui do 0. Então, ele volta até o 2π. Depois do 0 até o 2π. Esse pedaço, que a gente chama ele de carimbo, que é o desenho do gráfico, que ele continua sempre a repetir, ele é chamado de período. Então, o que é o período? É esse valor, é o menor valor do gráfico, o intervalo do gráfico, que sofre essa repetição. Então, por exemplo, no gráfico dessa função seno, o período vai variar entre 0 e 2π. Então, na verdade, esse comprimento aqui, a gente chama ele de período. Então, o período da função f de x igual a seno de x, ele vale 2π.
A mesma coisa vai acontecer se a gente comparar com o gráfico da função cosseno, ó. Ele continua aqui, olha. Eu posso continuar esse gráfico tanto nesse sentido quanto nesse sentido, que o desenho vai continuar o mesmo, ó. E aqui, ó, o período, ele sofre uma variação entre 0 e 2π. Então, aqui ele vai começar como se ele estivesse partindo aqui de cima novamente, ó. Então, esse comprimento aqui, nós chamamos de período. Então, período é aquele menor intervalo de repetição, né, de uma função, certo? Outro. Domínio e imagem. Domínio são os valores de x. Então, se a gente observar, não falei para vocês que o gráfico é infinito tanto um lado quanto o outro? Então, domínio a gente fala que é o conjunto dos números reais. Eu tenho infinitos valores para frente como para trás. Então, o domínio é reais. E a imagem, ela é determinada no eixo y. Se vocês observarem, a imagem, ela tem um intervalo entre -1 e 1. Ou seja, o meu gráfico no eixo, em relação ao eixo y, ele não passa para cima do 1 e nem para baixo do -1. Então, a minha imagem, o meu gráfico está compreendido em y entre -1 e 1. Essa é a imagem, ó. A mesma coisa acontece com o gráfico do cosseno, ó. Ele está compreendido entre -1 e 1, que é a chamada imagem. Outra questão interessante é a amplitude. O que é amplitude? Primeira coisa, eu acabei de falar para vocês que a minha imagem está compreendida entre 1 e -1. Então, o valor máximo dela é 1, o valor mínimo dela é -1. Então, a gente fala que é ponto máximo é 1 e o ponto mínimo é -1. O que é amplitude? Amplitude, você pega o valor máximo menos o valor mínimo e divide por 2. Ou seja, é a metade do valor máximo pelo valor mínimo. Então, se o valor máximo é 1 e o valor mínimo é -1, se eu faço essa subtração, 1 menos -1 vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Ah, ele é sempre dividido por 2? É sempre dividido por 2. Então, a amplitude, na verdade, gente, é essa distância que nós temos aqui, ó, entre o eixo e o ponto máximo, entre o eixo e o ponto mínimo, ó. Essa amplitude, nesse caso, vale 1. Se vocês observarem, isso acontece tanto na função seno quanto na função cosseno também, ó. A distância do eixo até o ponto máximo é 1, do eixo até o ponto mínimo também é 1, certo? Então, mas o caminho melhor para você achar a amplitude é pegar o valor máximo menos o valor mínimo e dividir por 2, ok? Então, se você sabe essas informações, agora ele pede para a gente completar a tabelinha, olha. O que é o domínio da função? Eu acabei de explicar que o domínio é sempre encontrado no eixo x, ó. Então, no eixo x, eu posso usar qualquer valor. Então, o domínio, tanto do seno quanto do cosseno, é o conjunto dos números reais. O que é imagem? Imagem não é o intervalo de y? Imagem eu acho em y, domínio eu acho em x. Então, se eu olho tanto na função seno quanto na função cosseno, o meu y sofre uma variação entre 1 e -1. Então, eu falo que a imagem é o intervalo entre -1 e 1, tanto na função seno quanto na função cosseno. Ok? O que é período? Eu expliquei o que é período. É aquele valor, né? Aquele pedaço do gráfico vai sempre repetindo. O período, tanto no seno quanto no cosseno, nós vimos que é 2π. Então, 2π é o intervalo do período no seno e do cosseno. O que é amplitude? É o que eu expliquei, a diferença do ponto máximo menos o ponto mínimo dividido por 2. Então, nós vimos que a amplitude no seno é 1 e a amplitude no cosseno também é 1. Em relação aos pontos máximos e mínimos, ó, se eu pego o gráfico, o ponto máximo do seno é 1 e o ponto mínimo é -1. Ó, o ponto máximo é 1, o ponto mínimo é -1. E do cosseno é a mesma coisa, ó, o ponto máximo é 1, o ponto mínimo é -1. Então, nesse caso aqui, se vocês verificarem, coincidem os valores, né? Essas observações iniciais, as características, na verdade, do gráfico, tanto da função seno quanto da função cosseno. Ok? Então, esses foram os primeiros exercícios de gráfico. Aí é o seguinte, aqui nós temos a continuidade do exercício, 10, 11, 12, 13. Só que, olha, eu vou pular esses daqui, porque o nosso foco nessa aula de hoje é vocês compreenderem a construção dos gráficos. Então, agora nós vamos passar para o exercício 14. Depois que a gente construir esses gráficos, nós vamos voltar no 10, 11, 12 e 13, ok? Mas agora, pessoal, nós temos alguns gráficos que vocês vão construir. Nós temos da letra A até a letra F, ó. Vários gráficos. E aqui você tem um espaço para construir. E vocês vão adotar o mesmo processo. Primeiro passo, vai montar a tabela. Lembra que para construir o gráfico, como é que a gente começa, né?
eu monto a tabela XY. Eu uso o mesmo raciocínio aqui de trás, ó. Os meus valores de x serão os arcos, os ângulos notáveis da circunferência, que no caso é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, eu vou usar sempre esses valores. E o y será o resultado, né? Então, se eu pego, por exemplo, seno de 0. Seno de 0 é 0. 0 vezes 2 é 0. Seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. 2 vezes 1, 2. E vou assim por diante montando a tabela. Depois da tabela pronta, eu já venho aqui, projeto gráfico. Então, eu gostaria que vocês fizessem a letra A letra B, que são os iniciais, a letra D. Então, A, B e D. Depois, os outros, eu vou fazer com vocês. Próxima aula, eu faço a correção desses 3. Vou fazer os outros 3, porque aí, a partir dos outros 3, tem algumas observações diferentes, ok? Então, nossa aula de hoje é para vocês compreenderem a construção do gráfico. Então, a tarefinha é vocês fazerem o A, o B e o D. É claro que quem quiser prolongar, fazer os outros não tem problema, mas eles serão explicados, ok? Muito obrigada, bons estudos para vocês. Beijo!